Glória a Deus, aleluia. Jó, capítulo 42. Se você não tem Bíblia, verso 7. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui também, na projeção. Jó, capítulo 42. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Jó 42, o verso 7 diz assim: Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deverás, a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então fora Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, repreenda tudo aquilo que não vem do Senhor, que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço e te agradeço em nome de Jesus. Os que creem, diz amém. Queridos, olhem para mim e ouçam atentamente. Deus nos criou para que nós possamos viver em sociedade. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. E Deus fez para o homem uma adjuntora, Deus fez uma mulher. E essa mulher Deus fez para que fosse companheira do homem, para que fosse a ajudadora do homem. E através desta mulher veio mais pessoas, e nós estamos aqui, através de Adão e Eva, todos nós estamos aqui. E Deus criou as pessoas para relacionamento. É tanto que o juízo final, ele está pautado, uma das pautas do juízo final é relacionamento. Ele vai dizer: eu tive fome, e vocês não me deram de comer. E muitas pessoas vão dizer: Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e nós não te demos de comer? E Ele vai olhar para as pessoas e dizer: quando vocês não fizeram um desses, vocês não fizeram a mim. Então uma das pautas do juízo final é relacionamento. E haja vista que um dos principais mandamentos é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Então o Evangelho, ele fala de relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com pessoas. É tanto que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça de quê? Da igreja. E a igreja é o quê? Pessoas. É um ajuntamento de pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, somos nós. Todas as pessoas que fazem parte do Evangelho, que creem em Cristo, eles são a igreja, fazem parte desse corpo. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas. E nós vamos ver na Bíblia que Jó, ele passou por um momento difícil na sua vida. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. E não havia na terra ninguém igual a Jó. E a Bíblia diz que certa feita os anjos do Senhor foram se apresentar diante de Deus. E a Bíblia diz que também Satanás se apresentou. Por causa da queda do homem, o homem entregou ao diabo, entregou a Satanás o governo da terra. E quando o diabo está ali diante de Deus, e Deus pergunta para o diabo: da onde você vem? Ele disse: de passear e de rodear pela terra. E Deus disse para Satanás: viste meu servo Jó?
Deus estava dizendo para o diabo sobre Jó, que era um homem íntegro, que era um homem reto, que era um homem temente a Deus. Deus estava dizendo para o diabo que na terra havia um homem que não se opunha, que não se dobrava perante o governo de Satanás. Amém? Você tem que ser a diferença, meu irmão. Deus tem que olhar para mim, Deus tem que olhar para você e dizer para o diabo: tem na terra um homem, tem uma mulher que não se dobra diante do teu governo, que não se rende ao poder das trevas. Tem na terra um homem íntegro, tem na terra um homem reto, tem na terra uma pessoa que se desvia do mal, e essa pessoa tem que ser você. Amém? E Satanás disse: olha, Jó só te adora porque tu enriqueceste Jó, porque tu encheste Jó de bens, porque tu prosperaste a Jó. O próprio diabo reconhece que a prosperidade que Jó tinha vinha de quem? De Deus. Deus é um Deus de prosperidade. Diga amém por isso. Deus é um Deus de prosperidade. E a Bíblia diz então que Satanás ele tinha permissão para tocar em Jó, menos na vida dele, tocar no que ele possuía, porque essa foi a questão que Satanás colocou diante de Deus, que Jó só adorava a Deus por causa de coisas, de bens, de prosperidade. E a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Satanás toca foi no gado de Jó, foi nos animais de Jó. A Bíblia diz que Jó constantemente, quando seus filhos ofereciam festas e se reuniam para participar de banquetes, os filhos de Jó estavam ali reunidos, e a Bíblia diz que Jó oferecia a Deus sacrifício em prol dos seus filhos. É importante você oferecer a Deus sacrifícios em prol dos seus filhos. É importante você orar em prol dos seus filhos. É importante você estar sempre colocando a sua casa diante de Deus. É importante você estar sempre apresentando a sua família diante de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida dos seus, principalmente da sua casa, principalmente da sua família, essa pessoa negou a fé e se torna pior do que o incrédulo. O seu ministério começa na sua casa. Diga comigo, diga: o meu ministério começa na minha casa. Quando Jesus liberta o gadareno, ele manda ele ir para a sua casa. Vai para a sua casa, mostra para os seus e para os seus amigos, anuncia para as pessoas, mas começa na sua casa. Perdão começa em casa, amor começa em casa, testemunhar do Cristo ressurreto tem que ser na nossa casa. Amém? Existem pessoas que querem ir para a África, que querem ir para o Japão e outros países falar de Jesus, mas nunca falaram de Jesus na sua casa, nunca anunciaram o Cristo ressurreto, nunca falaram do amor de Deus para a sua família. E nós precisamos compartilhar com a nossa casa, com a nossa família, o amor e a bondade de Deus. Amém? E a Bíblia diz que Jó, a primeira coisa que Satanás tocou nele foi no sacrifício, para que ele não pudesse mais sacrificar a Deus. E de lá para cá veio uma destruição total, aonde Satanás matou os filhos de Jó. E naquela época não se conhecia o diabo. É tanto que quando Jó perde tudo, ele diz assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas foi Deus que tomou? Não foi Deus. Mas não tinha um entendimento sobre o diabo. Não havia esse entendimento. Eles achavam que o bem e o mal vinha de Deus. E pela segunda vez Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus torna a falar da integridade, do caráter, da retidão de Jó. E Satanás disse: olha, Jó só te adora porque ele ainda está bem na sua saúde. Deixa eu tocar na sua saúde, porque pele por pele, osso por osso, pele por pele dará o homem pela sua vida. Ele estava dizendo: o homem só adora enquanto está bem de saúde, mas deixa ele ficar doente. E eu pergunto a você: o cristão adoece, sim ou não? Adoece. E ainda que a gente seja curado,
Toda cura que Deus providencia para nós nessa terra, ela é passageira, sim ou não? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro voltou a viver, mas depois ele tornou a morrer. Então toda cura, todo milagre, ele é passageiro. Mas existe algo que é eterno, que é a nossa salvação. O milagre passa, a libertação passa, mas a salvação ela é eterna. A salvação é para todos sempre. Essa é a proposta principal de Jesus, salvar as pessoas. Essa é a proposta principal do Evangelho, da mensagem do Reino de Deus, salvar a nossa alma da condenação eterna, amém? E a Bíblia diz então que Jó fica doente, perde tudo, fica pobre e agora doente. Jó era o homem mais rico. Só que a Bíblia diz que os amigos de Jó, quem? Os amigos. Sabe quando de fato fica revelado quem são os nossos amigos? É muitas vezes no momento de dificuldade. É no momento que você está doente, que você vai conhecer quem são os seus amigos. E nós estamos falando aqui de gente próspera, de gente que estava bem financeiramente e agora está indo visitar um falido, que agora está indo visitar um quebrado, que agora está indo visitar um pobre e doente. O homem que quando falava a sua boca saía podridão, nem a sua mulher suportava o hálito de Jó. O homem que estava cheio de feridas, o homem que dava nojo de olhar para ele, devido ao mal que ele estava vivendo. E os amigos de Jó foram ver ele, 3 amigos, foram ver Jó. E a Bíblia diz então, que esses 3 amigos, quando viram a situação de Jó, quando viram o estado de Jó, rasgaram as suas vestes. E o rasgar as vestes no tempo da Bíblia era sinal de tristeza, era sinal de humilhação, era sinal de revolta. Eles rasgaram a sua veste em forma de tristeza pelo que Jó estava passando. Amigo que a gente conhece muitas vezes no momento de dificuldade, é no momento da doença, é no momento da crise que fica revelado quem são os nossos amigos. Porque amigo de festa, amigo quando está tudo muito bom, a gente tem um monte, é ou não é? Amigo para usufruir o que você tem um monte. Mas amigos de verdade são aqueles que se preocupam com você. Amigos de verdade são aqueles que estão preocupados com a sua alma. Amigos de verdade são aqueles que estão preocupados com a sua salvação. Amigos de verdade são aqueles que estão preocupados com você. Os amigos de Jó estavam preocupados com Jó, e eles ficaram 7 dias em silêncio, 7 dias vendo o sofrimento de Jó, 7 dias vendo o que Jó estava passando, até que em um determinado momento o silêncio se rompeu. Só que os amigos de Jó, como os nossos amigos, eles são imperfeitos. Diga comigo, diga: os meus amigos são imperfeitos. Não espere perfeição dos seus amigos. Não espere que os seus amigos sejam perfeitos, porque muitas vezes a gente cobra uma perfeição das nossas amizades, e muitas vezes a gente acaba quebrando o ciclo de amizade. Muitas vezes a gente acaba quase não tendo amigo, por querer achar que os nossos amigos têm que ser perfeitos. E os nossos amigos, eles não são perfeitos. Jesus tinha uns amigos dele que eram os seus discípulos, e os seus amigos não eram perfeitos. O próprio Judas não era perfeito. É tanto que quando Judas trai Jesus com um beijo, Jesus disse assim para Judas: você trai o filho do homem com um beijo, amigo. Jesus chama Judas de amigo. Você é meu amigo. Judas poderia não ser amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Jesus estava preocupado com Judas. Então entenda, os seus amigos não são perfeitos. Os meus amigos não são perfeitos. Eles são seres humanos, eles vão errar, eles vão falhar. E muitas vezes a gente precisa entender isso. Os amigos de Jó não eram perfeitos. Olha que eles se compadeceram de Jó, foram até Jó.
Só que quando chegaram lá, faltou uma coisa. Uma não, algumas coisas que eles não tiveram com Jó, e eu queria compartilhar com vocês. Quando o primeiro amigo de Jó vai falar, depois você vai ver isso no capítulo 4, ele fala com Jó algo muito interessante. E uma das coisas que é importante a gente atentar, é que os amigos de Jó não tiveram misericórdia. Diga comigo, diga, não tiveram misericórdia. Sabe qual é a proposta do Evangelho? É que a gente tenha o quê? Misericórdia das pessoas. É que você tenha compaixão. É que você se coloque no lugar do próximo. É que você se coloque no lugar do outro. É que você sinta a dor da outra pessoa. A proposta do Evangelho é nos colocar no lugar do outro. E eles se aproximaram de Jó, viram o sofrimento de Jó, mas não tiveram compaixão, não tiveram misericórdia. E a misericórdia muitas vezes não é somente você ir lá dar um dinheiro, mas não tiveram misericórdia até nas suas palavras, não tiveram dor de Jó, não tiveram misericórdia no falar. A sua língua estava venenosa, a língua dos amigos de Jó estava venenosa. E muitas vezes a gente age assim, como os amigos de Jó. A gente não tem misericórdia dos nossos amigos. Muitas vezes o nosso falar é um falar sem misericórdia, é um falar sem compaixão, porque muitas vezes a gente não entende o projeto, o plano de Deus na vida das pessoas. Os amigos de Jó não estavam entendendo o porquê Jó estava passando por aquilo. Os amigos de Jó não estavam entendendo o propósito que Deus havia permitido Jó passar por aquele sofrimento. E eles agora estão achando que Jó está passando pelo que ele passou por causa de pecado, por causa de erro. A primeira fala do amigo de Jó foi em dizer: Jó, eu nunca vi um inocente sofrer. Eles disseram: eu nunca vi um inocente sofrer. E eles estavam dizendo: olha, se você está sofrendo, você não é inocente, você é culpado, Jó. Se você está sofrendo, Jó, você fez alguma coisa de errado. Jó, eu nunca vi um inocente sofrer. Se você está sofrendo, você tem culpa pelo seu sofrimento. E eu pergunto você já viu algum inocente sofrer? E nós vimos na história, e o principal inocente da história que sofreu se chama Jesus Cristo. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele nenhum crime cometeu, nenhum erro ele cometeu, e mesmo assim, o justo sofreu no meu e no seu lugar. Então, o justo sofre ou não sofre? Sofre. A palavra do Senhor diz: muitas são as aflições do justo. Faz parte da vida. Jesus diz: no mundo vocês terão o quê? Aflições. No mundo vocês vão passar por sofrimentos, mas tem de bom ânimo. Faz parte da vida, muitas vezes, passar por algum sofrimento, ou que seja para crescimento, ou para amadurecimento. É da vida sofrer, faz parte, muitas vezes, passar por algum sofrimento. E muitas vezes a gente está na igreja e a gente acha que por algum irmão está doente, o irmão está doente ou com algum mal, algum problema de saúde, e você diz: é o diabo, é demônio. E toda doença é demônio, irmão? Sim ou não? Não é demônio. Tem doenças que são espirituais, mas nem toda doença é espiritual, no sentido que muitas vezes a gente, ou as pessoas, endemoniza. Se uma pessoa tem um problema no sangue, é demônio. Se a pessoa tem uma pedra no rim, é demônio. Se a pessoa agora tem uma coluna que está com bico de papagaio, ou uma hérnia, é demônio. E nós precisamos entender que o justo sofre, e muitas vezes a gente não entende o propósito. Muitas vezes você não entende o porquê algumas coisas acontecem na sua vida. Jesus pode curar, sim ou não? Sim. Mas é todo mundo na igreja que é curado? Não é todo mundo. Uns é por falta de fé, e outros é porque a gente não entende, a gente não sabe o porquê.
nós vamos ver o profeta Eliseu. O profeta Eliseu morreu o quê? Doente. Só que quando ele estava morto, um homem caiu em cima dos seus ossos e ressuscitou. Mas ele mesmo morreu o quê? Doente. Então, nós precisamos entender que na vida existem coisas que não podemos atribuir somente ao mal. Dizer, aqui é pecado. Quando algo ruim acontece na sua vida, você já fica logo perguntando, né? Meu Deus, aonde foi que eu errei? Meu Deus, qual foi o pecado que eu cometi? Porque muitas vezes a gente associa algumas coisas ruins ou algumas provações que acontecem na nossa vida a pecado, a erros que cometemos, achando que Deus é um Deus mau, Deus é um Deus perverso, e Deus não é mau, Deus é um Deus bom, amém? Quem olhava para Jó dizia, Jó, você não é inocente. Os amigos de Jó diziam, Jó, você não é inocente. E muitas vezes a gente olha para os nossos amigos, e quando nós vemos os nossos amigos passar por um momento difícil, a gente tem uma palavra dizendo, ele não é inocente. Ele fez alguma coisa errada para poder estar na situação que está. Ou ela fez alguma coisa errada para poder estar vivendo o que está vivendo. E os amigos de Jó fizeram isso. Eles não tiveram misericórdia de Jó. Acharam que Jó tinha cometido algum erro para estar passando o que estava passando. Alguma coisa você fez. Foi acusar a Jó. O segundo que eles fizeram, a acusação. Os amigos de Jó, a segunda fala do segundo amigo de Jó, foi em dizer, Jó, seus filhos só morreram porque eles pecaram. Os seus filhos morreram, Jó, porque eles cometeram pecado. E nós precisamos entender, querido, que a Bíblia diz, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Não fique julgando as pessoas. Não fique sentenciando as pessoas. A Bíblia diz, olha, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu olho. Porque muitas vezes você está falando mal do filho, da filha, do seu amigo, da sua amiga, e muitas vezes tem uma trave no seu olho, ou o casamento, ou a espiritualidade, e muitas vezes a gente é rápido no julgar, no condenar as pessoas. Os amigos de Jó não tiveram misericórdia dele nas suas palavras, e além de não ter misericórdia, julgaram Jó. Jó, os seus filhos só morreram porque eles pecaram. Se os seus filhos não tivessem pecado, eles não teriam morrido. E a morte é algo da vida. A morte faz parte do ciclo da vida, sim ou não? Por conta do pecado, a morte entrou no mundo. Então, enquanto a igreja não for arrebatada, enquanto Cristo não vier e estabelecer o juízo final, estabelecer o seu reino, enquanto Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, a morte ainda vai prevalecer. Ela é o último inimigo que nós temos para vencer, mas Jesus já venceu ela na cruz do Calvário. E no terceiro dia, a Bíblia diz, ele ressuscitou. E muitas vezes você não entende que todos nós temos um tempo nessa terra. Todos nós temos um tempo nessa terra. E amigo que é amigo de verdade, nem a morte pode acabar a amizade, é ou não é? Nem a morte. Você lembra de Jonathan e Davi? Jonathan morreu, mas a amizade de Davi com Jonathan continuou. Davi diz, tem alguém da casa de Jonathan que eu possa chamar para sentar aqui no palácio? E chamaram Mefibosete, chamaram o filho dele, não, traz para cá, da linhagem, é filho do meu amigo. E muitas vezes você acha assim, fulano morreu, acabou a amizade continua, tem os parentes, tem a família, tem aqueles que são sangue do sangue, que você pode cuidar, ajudar essa pessoa, porque você diz, fulano foi meu amigo, minha amiga, me ajudou, e eu vou ajudar a cuidar dos filhos, das filhas dessa pessoa, amém? Julgaram Jó, dizendo, Jó, seus filhos morreram por causa de pecado. Cuidado para não julgar as pessoas, cuidado para não sentenciar as pessoas. Um dia eu fui em um velório aqui, de um irmão aqui da igreja, que ele acabou
tirando a própria vida, mas ele tinha problemas mentais, e a maioria de vocês conhecem ele. Ele estava há muito tempo sem tomar os seus remédios, estava com transtornos, e ele acabou caindo nessa fraqueza, acabou ceifando a sua vida. E no dia do velório, eu estava lá, e o que eu mais vi eram as pessoas da igreja dizendo: esse daí foi para o inferno. E as pessoas condenando ele, julgando ele. E ele era uma pessoa que tinha distúrbios mentais, paciente do CAPS, uma pessoa que estava há tempo sem tomar remédios. E a pastora Valdeci inclusive orou por ele, um dia antes dele morrer. E ela disse: olha, bispo, ele estava transtornado. E de fato, ele estava transtornado. E no dia do seu velório, eu disse: Deus, o que eu vou falar para esse povo? Era alguém da igreja? É alguém que acabou caindo em um erro? É alguém que, devido à sua mente perturbada, devido à sua insanidade mental, fez algo que a tua palavra condena? E então o Senhor me levou em Romanos 8, que o apóstolo Paulo vai dizer: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Quem pode condenar o escolhido de Deus? Quem pode te condenar? Quem pode te acusar? Quem pode nos separar do amor de Deus? É a morte, a profundidade, a altura. E naquele dia eu falei do pecado que leva as almas para o inferno. Mas eu li a palavra de Deus, eu disse: irmãos, quem somos nós para condenar ele? Quem é você para condenar esta pessoa? Quem sou eu para condenar essa pessoa? Porque muitas vezes a gente é rápido para condenar os nossos amigos. Muitas vezes a gente condena: não ajuda não, porque isso, porque aquilo outro. E vem a condenação. Os amigos de Jó estavam condenando a Jó. E por último, eles estabeleceram um juízo sobre Jó, a sentença final. Eles disseram: o último amigo de Jó. Foram 3, mas tinham 4 ali que falaram coisas terríveis. E o último amigo de Jó, você vai ler Jó, o último amigo de Jó disse assim: Jó, você só está passando pelo que você está passando, porque você não cuidava dos órfãos. Jó, você só está passando pelo que você está passando, porque você roubava. Jó, você só era rico porque você roubava. Você tirava dos seus empregados. Jó, você só está passando pelo que você está passando, porque você não cuidava das viúvas. Jó, você é um homem desonesto. Jó, você é um homem que não fez o que era certo. Por isso você está passando por esse sofrimento. A condenação veio sobre Jó. E Jó em todos os momentos se defende diante deles. Jó disse: olha, eu nunca roubei. Jó disse: eu nunca prejudiquei um órfão. Eu nunca prejudiquei uma viúva. Jó diz: olha, quando eu entrava nos tribunais, eu era aplaudido, porque eu sempre defendia a causa do órfão. Eu sempre defendia as viúvas. Jó diz: olha, não tinha ninguém que chegava na cidade que dormia na praça. Eu sempre hospedei na minha casa. Eu nunca fui injusto com os meus empregados. Eu nunca, Jó diz: olha, eu nunca olhei para uma virgem desejando ela. Eu nunca olhei para uma mulher virgem desejando ela. E é isso que Deus diz de Jó. Jó era um homem reto, íntegro e se desviava do mal. Mas os amigos de Jó trouxeram uma condenação, trouxeram uma sentença sobre Jó. E você, como amigo, como conhecedor da palavra, não pode trazer uma condenação, uma sentença sobre os seus amigos. Você precisa olhar para os seus amigos com um ar de misericórdia, com compaixão. E o verso 7 que nós lemos, Deus agora diz para os amigos de Jó: eu estou irado com vocês. Deus diz: eu estou chateado com vocês, porque vocês mentiram, porque vocês disseram coisas que não eram para dizer a respeito de mim.
Deus diz: olha, vocês falaram coisa a meu respeito para Jó, que eu nunca fiz. Eles trouxeram um Deus mau, um Deus perverso, que estava sentenciando a Jó. E Deus disse para os amigos de Jó: peguem sacrifício e leve para Jó a me apresentar, e eu ouvirei a Jó e vou perdoar vocês. Agora ouça, querido, Jó estava passando um momento difícil, sim ou não? Sim. Porque tem hora que a gente tem uns amigos, tem hora que a gente é amigo, que a gente fica assim: meu Deus, que amizade é essa? Os caras tinham condição de chegar: Jó, vou levar você para o hospital. Jó, eu vou cuidar de você. Jó, toma aqui, Jó, um gado. Toma aqui, Jó, uma ajuda. Mas não, só foram amigos para poder ver o sofrimento e descer a língua. Se você pode ajudar alguém, ajude. Se você pode socorrer o seu amigo, socorra. Deus diz: olha, vai lá e ofereça a Jó, leve para Jó orar por vocês, para Jó apresentar para mim esse sacrifício. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Quando você ora pelos seus amigos, tem bênção de Deus para a sua vida, amém? Existem bênçãos de Deus que são liberadas quando nós oramos em favor dos nossos amigos. Existem bênçãos de Deus liberadas quando nós clamamos a Deus pelos nossos amigos. O Evangelho é amar a Deus e amar as pessoas, e principalmente os nossos amigos, principalmente as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E eu olho para alguns amigos meus e eu digo assim: meu Deus, que amizade é essa? Amigos que podem ajudar, mas não ajudam. São como os amigos de Jó. Eu digo: meu Deus, para que esse amigo desse jeito? Amigo que não ajuda. E o amigo é para ajudar, o amigo é para acudir, o amigo é para socorrer. Se você é amigo de alguém que precisa de ajuda, ajude essa pessoa. Bispo, eu não posso ajudar. Então ore por essa pessoa, porque enquanto você ora pelos seus amigos, Deus trabalha na sua vida em nome de Jesus, amém? Não seja como os amigos de Jó. Ah, mas isso, aquilo, outro, mas ele fez isso, fez aquilo. Não importa o que ele fez, não importa qual é o processo que ele está passando. O que importa é que eu vou ser um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. O que importa é que eu vou levar essa pessoa para conhecer o Evangelho. O que importa é que eu vou apresentar um Deus que salva, que cura, que liberta, que perdoa e que transforma para os meus amigos. Eu vou apresentar um Cristo ressurreto, eu vou apresentar um Jesus que está vivo e pode mudar a vida dos meus amigos, amém? E Deus estava com raiva dos amigos de Jó. E muitas vezes Deus pode ficar irado, porque você pode dizer assim: ah, mas é porque fez isso, fez aquilo, e a gente diz, não ajuda não. Já teve casos que eu disse assim: não ajuda não, porque fez isso, fez aquilo. Mas lendo essa passagem, hoje eu me arrependo, digo: meu Deus, me perdoa. E eu digo: ajuda, socorre, ajuda o amigo, ajuda a amiga, porque tem graça de Deus que vai ser liberado sobre a sua vida, amém? Porque Ele vai dizer: eu tive fome e você me ajudou. Eu tive sede e você me ajudou. Eu estava preso. Quem está preso fez algo bom, irmãos? Tem gente que está preso inocente, mas a maioria. Mas Ele diz: eu estava preso e vocês foram me visitar. Aí você tem amigo, amiga que está preso, e você diz: eu não vou visitar, porque é um vagabundo, porque isso, porque aquilo outro. Mas é um ser humano que pode mudar, é um ser humano que pode se arrepender, é um ser humano que está vivo, e Deus está dando a ele a oportunidade de transformação, que seja na cadeia, que seja no hospital, seja onde for. Quem é amigo, vai lá ajudar essa pessoa. Quem é amigo, vai lá socorrer essa pessoa, sim ou não? Eu lembro da história para a gente orar. A gente capturou um rapaz aí que roubou um celular da irmã, que
A irmã estava com o celular antes de começar a reunião de obreiros, conversando, o cara passou e levou o celular. A gente foi atrás, pegou ele, e aí eu lembro que a polícia acabou maltratando muito ele, batendo muito nele, e eu sei que o celular apareceu. E quando ele estava lá, todo machucado, eu sei que o Espírito Santo bradou no meu coração: vai lá e prega para ele, fala que eu posso mudar a vida dele. Eu disse: eu disse, ladrão safado desse nem caía no cacete, Jesus. E Jesus diz: vai lá e prega para ele. Não foi você que pegou ele, mas os irmãos? Eu disse: foi. Então agora você vai lá pregar de Jesus para ele. E eu cheguei para ele e disse: jovem, Jesus pode mudar a sua vida. Sai desse caminho. Esse caminho é um caminho de perdição. E o policial falou assim: ah, pastor, para esse daí só o cemitério aqui, aí não tem mais jeito não. Eu disse: não, eu creio em um Jesus que pode mudar vidas. Eu creio em um Jesus que pode transformar. Eu creio em um Jesus que pode salvar. Porque a primeira pessoa que entrou no reino, que entrou nos céus, no paraíso, foi um ladrão. Mas um ladrão que se arrependeu. Há salvação para todos aqueles que se arrependem. Eu não sei qual foi o erro que você cometeu. Eu não sei qual foi o crime que você cometeu. Eu não sei o motivo do sofrimento que você está passando. Mas se volte para Deus de coração. Se arrependa e se renda a Ele. Porque Ele é o melhor amigo que deu a vida para nos salvar e está vivo. Amém? Jesus é o nosso melhor amigo. E Ele está preocupado comigo e com você. Ele não nos condena. Ele não nos julga. Mas a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você. Para que haja compaixão, para que haja misericórdia, para que haja ajuda. E Deus, Ele quer te salvar e salvar os seus amigos em nome de Jesus. Cadê os seus amigos? Se você está preocupado com seus amigos, cadê os seus amigos na igreja? Cadê os amigos que você levava para droga? Cadê os amigos que você levava para o futebol? Cadê os amigos que você levava para o carnaval? Cadê os amigos? Se você está preocupado com seus amigos, traga eles para conhecer Jesus. Apresente Jesus para eles. Fale do que Jesus fez na sua vida, que Jesus pode mudar e transformar a vida deles. Amém? Não julgue eles, não condenem eles, não traga sentença sobre eles, porque eles estão na escravidão, porque eles estão cegos, são pobres, coitados e nu, necessitando de misericórdia, necessitando de ajuda, necessitando de uma mão amiga. Seja uma mão amiga na vida daqueles que precisam. E eu quero orar por você. Fique de pé. Nós vamos orar apresentando os nossos amigos. Jesus, Ele pagou o preço. Ele foi o sacrifício. Assim como Jó orou a Deus, para Deus perdoar e ter misericórdia dos amigos dele, Jesus, Ele se ofereceu no meu e no seu lugar, para que nós viéssemos ter acesso a Deus, para que Deus viesse ter compaixão de nós, para que por meio da sua graça nós pudéssemos ser aceitos. E Deus, Ele quer te salvar e quer que você seja um instrumento de salvação na vida dos seus amigos. Feche os teus olhos neste momento. Eu vou pedir os obreiros, eles vão passar, antes de você orar junto comigo, eles vão passar um pão. Esse pão é um ato simbólico, aonde nós vamos estar orando a Deus. Dentro dessa campanha, 3 pães para os meus amigos. Ouça, a igreja, e quando eu falo igreja, estou falando as pessoas. A igreja representa aquele amigo que recebeu um amigo de viagem. O amigo estava passando de viagem, lembrou: tem um amigo nessa cidade, eu vou para a casa dele. E quando chegou na casa dele, o amigo não tinha pão para oferecer, mas ele lembrou: eu tenho um amigo, não tem pão na minha casa, mas eu tenho um amigo aqui que ele tem pão, ele pode me ajudar. E talvez você traz o seu amigo, a sua amiga, e nós como igreja, muitas vezes a gente não pode fazer nada por ele, mas a gente tem um amigo que tem.
A gente tem um amigo que é Deus, e Ele tem pão, Ele tem saúde, Ele tem libertação, Ele tem transformação. A gente não pode mudar a sua vida, mas o nosso amigo, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mudar a sua vida e a vida do seu amigo, amém? Eles vão passar o pão, enquanto eles louvam, não coma, e nós vamos orar pelos nossos amigos, aqueles que estão passando dificuldade, aqueles que estão doentes. Você vai orar a Deus para aqueles que ainda não estão salvos. Pode passar. Isso. Feche os teus olhos neste momento. Você que já for pegando o pão, feche os olhos. Bispo, é Santa Ceia? Não, não é Santa Ceia. É um ato profético que nós vamos ter orando pelos nossos amigos. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Tem alguém que não pegou o pão? Feche os teus olhos, levante o pão para o alto e diga: meu Deus, me ensina a ser amigo dos meus amigos. Diga: Deus, me ajuda a ter compaixão, a estender a mão para os meus amigos. Diga: Senhor, me ensina a ser um canal de salvação na vida dos meus amigos. Diga: meu Pai, aquilo que eu não posso oferecer a Ele, que o Senhor possa oferecer. Diga: meu Deus, visita todos os meus amigos que estão doentes. Diga: meu Deus, visita todos os meus amigos que estão passando dificuldades. Diga: Senhor, ajuda os meus amigos. Diga: Senhor, socorre os meus amigos. Diga: meu Deus, eu peço, Senhor, que me dê para poder ajudar os meus amigos. Diga: Senhor, consagra esse pão, meu Pai, em um ato profético, para que eu venha ser bênção na vida dos meus amigos, para que aquilo que eu não tenha, eu possa dar a eles, que o Senhor me dê para ajudar a eles. Pai, eu peço que seja assim, em nome de Jesus. Coma desse pão, pedindo a Deus que venha lhe dar aquilo que você precisa ter para ajudar os seus amigos. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja
Amém, queridos? Olhe para mim. Se seu amigo está precisando de fazer um exame, ele não tem condição, e você pode pagar um exame particular para o seu amigo, pague. Se o seu amigo está passando dificuldade, precisando de uma cesta básica, e você pode dar uma cesta básica, dê uma cesta básica. Não espere Deus vir dos céus e dizer, vai lá e dê a Ele, ofereça a Ele, porque eu creio que quando você honrar o seu amigo, aqueles que você sabe que está precisando, que já chegaram para você e falaram, olha meu amigo, minha amiga, estou precisando de uma roupa, estou precisando de um sapato, você sabe que está precisando, não é alguém que você vai adivinhar, não, é alguém que você sabe, dê por essa pessoa, porque eu creio que quando você abençoar ela vai fazer igual Jó, vai dizer, oh Deus, obrigado Senhor, pelo Senhor ter abençoado essa pessoa para me abençoar, e quando ela orar por você, eu creio que Deus vai mudar a sorte dela também, amém? Então, vamos ser generosos, vamos ser mão amiga para aqueles que precisam, vamos ter misericórdia, vamos parar de julgamento. Ah, bispo, mas por que isso? Porque o que a pessoa fez ou não fez, a gente não sabe, não entende o propósito de Deus. Vamos só ser canal da graça de Deus na vida deles, e você vai esforçar para trazer os seus amigos para a igreja. Você sabia que uma pesquisa que foi feita, a maioria das pessoas que estão na igreja vieram por causa de um amigo? Quem aqui veio para a igreja porque um amigo te trouxe? Você diz assim, bispo, hoje eu me converti por causa de um amigo. Aqui ó, boa parte, eu também estou aqui hoje pregando para vocês. O meu amigo me chamou, ele desviou, morreu, se perdeu, mas eu estou na igreja porque ele falou de Jesus e me convidou. Falei, eu não vou não, ele falou, vou passar lá em sua casa. Aí eu disse, agora eu tenho que ir. Falei, não passa não, que eu não vou não. Ele passou lá em casa, eu nem estava arrumado. Aí falou, bota a roupa aí que nós vamos para a igreja hoje. Falei, meu Deus. E aí estou firme com Jesus por causa de um amigo. Talvez um amigo que está precisando, você vai trazer ele, falar do amor de Deus, fazer campanha de oração na casa dele, amém? Um amigo, você vai ajudar essa pessoa a alcançar a salvação. Queridos, terça-feira nós temos a reunião de mulheres e de homens aqui na igreja. Quarta-feira, eu vou pedir para no final lá, quem não pegou o estudo de quarta, eu tenho algumas folhas aqui, ó, do livro de Romanos, pode levar. Viviane vai entregar para mim, que o pastor Flávio vai orar no final, pastor. Eu não tenho muitas, quem não pegou, no final eu vou pedir para entregar para você o estudo da quarta passada. Nós não vamos mais passar esse estudo, já passou, você vai pegar. E quarta-feira agora tem um novo estudo, está bem dinâmico, está bem bacana. Sexta-feira nós estamos com a nova campanha de libertação, com o tema as armaduras espirituais. Venha se revestir das armaduras espirituais em nome do Senhor, amém? O pastor Flávio vai orar pedindo ao Senhor que nos leve para casa, guardado, protegido. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Senhor amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Senhor, agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de podermos estar em tua casa, Senhor, de compartilharmos, ó Deus, da união do Senhor entre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra desta noite, obrigado, meu Deus, pelo mover do Senhor nesse lugar. Senhor, conduza o teu povo em paz, em segurança, dê a todos, ó Pai, uma noite de sono, de descanso, meu Pai, abençoa, Pai, a semana que está começando, que seja uma semana, meu Pai, de graça, de favor e de misericórdia do Senhor. Pai, nós te oramos agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Os que creem, digo amém. Deus abençoe a sua vida, vira para o teu irmão, cumprimente-o com a paz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém.